つも近く私の中に生きておられるあなたは命の中に語ってくださる命の糧生きる言葉主よあなたを求めますイエスあなただけが私のすべてイエス主よあなたを求めますイエスあなただけが私のすべてEsse é o meu respirar Esse é o meu respirar Teu Santo Espírito vivendo em mim E esse é o pão E esse é o meu pão Tua vontade feita em mim Eu nada sou sem ti perdido estou sem ti Eu nada sou sem ti perdido estou sem ti Nós dependemos de Deus. 私たちは神が必要です。 Foi Ele quem nos resgatou deste mundo. Foi Ele quem nos salvou. 神が私たちを救った。 Nós dependemos de Deus. 神様が必要です。 A nossa família depende de Deus. 私たちの家族も神様が必要です。 Entrega tudo a Ele. あなたのすべてを神に捧げてください。 Entrega tudo a Ele. すべてを捧げてください。 A palavra tudo, é sua família, é sua financeiramente. すべてっていう言葉はすべてです。あなたの家族、あなたのすべてを神に捧げてください。 Entrega ao Senhor. 神に捧げてください。 Que Ele tudo fará por você. あなたにすべてをしてくれるから。 Senhor.
somos nada sem ti. Dependemos de ti, Senhor. Você depende do Senhor. O dia em que você entregar tudo na mão dele, as coisas irão mudar. O dia em que você entregar tudo nas mãos do Senhor, as coisas na tua vida irão mudar. Entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Oh, Senhor, declare através dessa canção que você não é nada sem Ele. O Senhor precisa ouvir dos teus lábios. Então abre a tua boca. Não somos nada sem o Senhor. Oh, Glória a Deus, igreja. Deus é um Deus de presença, é um Deus poderoso. Amém? É um Deus real, um Deus que faz grandes coisas na nossa vida, transforma, liberta, cura, salva. Nós não estamos falando aqui de um Deus de pedra, um Deus de pau, né? Mas estamos falando do Deus vivo. É o Deus que nós servimos, que nós enchemos a boca para falar. Do nome dele que seja exaltado. Amém? Lá em Êxodo 40, Deus deu uma revelação poderosa. E ela vai queimar no teu coração essa palavra. Êxodo 40, versículo 34. Deus poderoso. Amém, igreja? Já deixa a Bíblia aberta em Atos 1. Amém. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava até o dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, e em todas as suas jornadas. Irmãos, Deus dá uma revelação poderosa. O tabernáculo aqui é o coração. Irmão, a glória de Deus está aqui, irmão. Eu estava aqui na frente, sabe? Deus está uma presença, nossa, poderosa aqui.
povo de Israel, eles tinham a velha natureza, eles não tinham o Espírito Santo. Então eles não podiam ter o Espírito Santo dentro deles. Eles só contemplavam a nuvem de dia e contemplavam o fogo de noite. Contemplavam, olhavam. De vez em quando, né, quando Moisés ali, né, entrava dentro da tenda, ela entrava dentro da tenda, mas não entrava, né, dentro daquela tenda, vamos supor que aqui seja o tabernáculo, ele entrava aqui. Porém, e a nuvem, quando a nuvem estava de dia, se ela caminhava a nuvem, eles caminhavam junto com ela, na direção que a nuvem andava. De noite, o fogo. De noite, o fogo. Se o fogo caminhava, né, o fogo ele estava ali para guardar eles. Em Atos dos Apóstolos, irmão, capítulo 1, versículo de número 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: restaurará tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para seu próprio poder, mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Irmão, revelação que Deus me deu, irmão, eles contemplavam aquela nuvem ali. O povo de Israel, ele só olhava de dia. A gente hoje não precisamos contemplar, porque a nuvem, o que tem dentro da nuvem? A nuvem, dentro da nuvem tem água. Sem água a nuvem não é nuvem, mas ela tem água. Hoje aquela nuvem está dentro de nós. Dentro de nós o Espírito Santo, o rio de água viva está dentro de cada um. Dentro de cada um. E quando o rio está dentro de cada um, ele nos direciona, ele nos dá um propósito, ele nos dá uma visão, ele nos dá o caminhar. E quando o fogo, João batizou com água, Jesus, ele batiza com fogo. Irmão, eles não contemplam mais o fogo. Eles contemplavam o fogo, a gente não precisa contemplar. Esse fogo, essa glória, que quando a gente se entorta tudo aqui, o fogo de Deus vem. O fogo de Deus, porque a palavra fala que quando eles foram batizados no Espírito Santo, desceu fogo, uma chama de fogo sobre cada cabeça. Tem uma chama de fogo sobre cada cabeça de vocês. É uma chama de fogo sobre cada um que vai te direcionar para não caminhar com Deus, você não tropeçar, mas sim você caminhar para o propósito, combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Aleluia. Sol da paz. Glória a Deus. Recebe essa palavra. Você faz parte da nova aliança. O rio de águas vivas está dentro de você. Ele flui, Deus fala, Deus mexe dentro de você. E esse fogo que guardava, sabe por que o fogo guardava? Do inimigo. O inimigo, ele não podia chegar porque tinha fogo. E Deus, a palavra de Deus fala que ele é um fogo consumidor. E esse fogo consumidor, ele está dentro de nós, tirando toda aquela impureza, tirando toda aquela imundícia, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo, nos transformando a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Esse é o Deus poderoso que nós servimos, que nos transforma. Aleluia. O tema da nossa palavra hoje é experimentando o sobrenatural de Deus, para quem está anotando. Aleluia. O nosso texto base se encontra lá em João, capítulo 14, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Aleluias.
uma declaração maravilhosa que Jesus nos dá aqui, né? Que aquilo que ele fez, os milagres, os prodígios, tudo aquilo que ele operou ali, as vidas que foram convertidas através ali daquilo que ele fez, a gente está ao nosso alcance, né? Ele fala aqui, e além disso, Deus ele vai usar nós, né? Porque aqui a palavra de Deus fala que ele foi para o Pai, mas ele deixou aqui a gente para continuar isso, amém? Glória a Deus. E por muito tempo, durante a minha adolescência, até algum tempo atrás, eu me questionava, né? Por que que naquela época ali no Antigo Testamento, que o mar se abria, tantos milagres, né? Ali com Pedro, ali o tocar da sombra dele nas pessoas, né? As pessoas eram curadas. Os lenços de Paulo, as toalhas de Paulo ali, né? Ele orava e as pessoas, quando recebiam esses lenços, essas toalhas, eles eram curados. Jesus, né? Imensas maravilhas que ele fez ali, né? Por que que acontecia tanta coisa naquela época e hoje acontece, mas a gente não vê com tanta frequência, com tanta intensidade, né? Eu me questionava muito e eu perguntava para Deus, né? O porquê, né? E eu não conseguia entender, porque naquela época, se a gente for olhar a vida de Pedro, né? Pedro, quando ele realmente se converteu a Deus, quando Deus ele encheu ele com o Espírito Santo, né? Ele, na primeira vez que ele foi pregar ao público, na primeira pregação, né? 3.000 almas se entregaram a Cristo, aleluias. E se a gente for olhar hoje, né? É tão difícil ganhar uma vida, né? Uma frase de um pastor, ele fala, né? Que hoje em dia, né? É preciso 3.000 pregadores para ganhar uma alma, né? Por que que acontece isso, né? E eu ficava me questionando muito, perguntando para Deus, né? E outra coisa, um milagre, uma cura, uma bênção, né? Naquela época aconteciam as coisas instantâneas, né? E hoje, o que que a gente vê em muitas igrejas, né? Não falando contra, né? É bênção, mas só que o processo demora, né? A gente vê campanhas de 1 semana, 7 semanas, às vezes demora meses. Para quê? Para receber uma bênção de Deus, né? Será que Deus ele quer que a gente espera tanto assim para receber um milagre na nossa vida? Eu creio que Deus ele não quer que a gente espere tanto assim, né? E Deus ele foi mostrando para mim, né, através ali da vida de Jesus mesmo, né, o que foi a diferença, né, daquela época e agora, né? Se a gente for olhar, né, Jesus ali, muitas vezes ele era conhecido ali, né, como o simples menino Jesus de Nazaré, né, e depois um carpinteiro, né, e depois durante a sua vida Deus fez um processo ali e ele passou de ser o simples menino Jesus e foi conhecido como quem, né? O Cristo, né? O Cristo, Jesus Cristo, que fez, o grande Senhor Jesus Cristo, que fez tantos milagres, né? E a grande diferença que acontecia é o quê? É a presença de Deus na nossa vida. E como que a gente pode ver isso, né? Naquela época, se a gente for parar para pensar, eles não tinham, né, tanto entretenimento como a gente tem hoje em dia, né? A tecnologia. Hoje a gente tem o nosso carro, né, para a gente passear, fazer tantas coisas, né? Tem a internet, a televisão. É bênção, mas só que a gente tem que saber usar, né? Só que eu creio, né, que se Deus usava eles poderosamente dessa maneira, por que que era? Porque eles sabiam o que era prioridade na vida deles, né? A prioridade era buscar a Deus, né? E eu creio que é isso que está faltando assim na igreja hoje em dia, né? Para mim também, essa palavra é para mim. Eu creio que a partir do momento, né, que a gente realmente ali reconhecer que nós precisamos buscar mais de Deus, que nós precisamos ali nos humilhar diante da presença dele e não só no domingo, né? Porque às vezes a gente tem em mente assim que só no domingo a gente tem que vir na igreja adorar, não, mas não é assim, né? Quando a gente volta para nossa casa ali, tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, são vários dias, né? E Deus, o Espírito Santo espera que a gente busque ele, né? Que a gente realmente busca ele de todo o nosso coração, né? E é isso que vai fazer a diferença, né? O que vai fazer a gente crescer a esse nível, né, espiritual, de ser usado assim tremendamente por Deus. É o segredo, queira você ou não, meu irmão, é as dificuldades da nossa vida, é as lutas, é os áridos desertos que a gente encontra, que às vezes a gente acha que Deus não está com a gente, mas uma coisa a gente tem que ter essa certeza, essa convicção na nossa mente, que Deus ele está conosco,
Por mais que a luta seja difícil, por mais que a dificuldade seja difícil, Deus, os anjos dele estão aguardando a gente. Aleluias. E só que tem um porém, né? A gente tem que passar glorificando, né, Deus no deserto, sabendo que há um propósito. Deus, ele não faz nada por acaso, né? E por que a gente enfrenta tanta luta, tanta dificuldade, né? Eu não sei se vocês já se perguntaram, né? Mas eu já me perguntei isso para Deus, né? E Deus, ele fala, né, que na palavra dele, pra gente ter certeza mesmo, né? Abre lá em Deuteronômio 8:2, Deus vai estar nos mostrando por que a gente passa por esses desertos e lutas. Deuteronômio 8:2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só do pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aleluias. Deus, ele fala o quê, né? Deus, ele mostra que ele nos leva para o deserto. A gente passa por essas dificuldades para quê? Para que Deus venha estar moldando o nosso coração, né? Porque a palavra de Deus também fala que o nosso coração é enganoso, né? Deus, ele nos leva para o deserto para a gente aprender a depender dele, né? Para a gente reconhecer que precisa dele, né? E eu creio, né, que se para a gente realmente ser usado poderosamente, assim como esses homens foram usados por Deus, o que precisa acontecer, né? A gente precisa ter uma maturidade, né? A gente precisa meditar na palavra, a gente precisa buscar a Deus todos os dias, né? Porque se a gente não fizer isso, o que vai acontecer, né? Se, por exemplo, a gente sair daqui, a gente se converteu e Deus já começar a usar a nossa vida ali, operar milagres e maravilhas, o que vai acontecer, né? E isso não é culpa nossa, é a natureza do homem, né? O orgulho, né, vai aparecer, a soberba vai aparecer. E o que a palavra de Deus fala, né, disso, né? Que quando aparece o orgulho, a soberba, não acontece outra coisa a não ser a queda, né? A destruição. E tudo aquilo que a gente almejava vai por água abaixo, né? Porque para a gente ser poderosamente usado por Deus, a gente tem que ter um coração humilde, um coração grato a Ele, uma dependência total a Ele, amém? E a gente vai estar vendo agora, quando a gente está passando no deserto, quais são as atitudes, as que a gente deve tomar. A gente vai tomar, por exemplo, a vida do Senhor Jesus, né, que foi o nosso maior exemplo, e um exemplo que a gente não deve fazer, né? A vida ali, que a gente, é bem claro em entender ali a vida dos israelitas, né? O que eles enfrentaram ali no deserto, né? Mas uma coisa assim que eu queria deixar bem claro, né? Que na hora que a gente está começando a nossa caminhada, quando a gente está entrando no deserto, a gente não pode lembrar do Egito, né? Está ali em Êxodo 13:17. Êxodo 13:17. Diz assim: E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Amém? Porque Deus ele é um Deus onisciente, né? O que é onisciente? Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, Deus, ele nos leva para o deserto para isso, né? Porque se a gente não for passar por esse processo, quando vir a mais simples luta, a mais simples dificuldade que vier, o que vai acontecer? A gente vai lembrar, né, da nossa vida passada, né? Que às vezes a gente tinha uma falsa paz e a gente vai querer voltar, né? E Deus, ele não quer isso, ele quer que a gente tenha uma vida de vitória nele, amém? E a gente vai estar vendo umas coisas que os israelitas fizeram, os erros que eles cometeram
está lá em Êxodo 14, 10, 11. Uma das coisas que não devemos fazer diante do deserto. Êxodo 14, 10 e 11. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito, né? Ou seja, né, eles estavam o quê? Estavam murmurando contra Deus, né? Eles não estavam murmurando ali contra Moisés, né? Mas ali diante ali dos egípcios que estavam perseguindo eles temeram, ou seja, eles olharam, deram mais importância, né, para a luta, para a dificuldade ali, e esqueceram do Deus poderoso, do Deus que podia livrar eles ali, né? Quando vier a luta, meu irmão, não desiste não desanima, porque Deus, Ele está com cada um de nós, e Ele não vai, né, nos desamparar, assim diz a palavra dEle, né? Outra coisa que eles fizeram também, está lá em Êxodo 16, a próxima página, 2, 3, diz assim: e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Misericórdia, né? A gente não pode ser dessa forma, né? Porque se você for analisar bem a história deles ali, eles falam só da parte boa do Egito, né? Mas ali eles estavam vivendo como escravo, né? E eu creio que ninguém aqui quer viver como escravo, amém? Glória a Deus. Outra coisa também, está lá em Êxodo 17. Versículo 2 e 3. Diz assim: então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Ou seja, a gente tem que tomar cuidado, né? Quando vem a dificuldade, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que glorificar o nome do Senhor. Porque se a gente ficar murmurando, as coisas, eu tenho certeza, só vai piorar, né? E a gente vai estar olhando ali agora em Lucas, qual que é a atitude que a gente tem que tomar, né? Quando veio a luta, quando veio a dificuldade ali para Jesus, o que ele fez, né? E o que nós devemos fazer? Está lá em Lucas 4, versículo 3 e 4. A passagem que fala da tentação de Jesus, né? Quando ele foi levado ali para o deserto, para ficar 40 dias, né? Fazendo jejum, né? E o diabo veio contra a vida dele ali. E diz assim: disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aleluias! Então uma coisa importante, o que Jesus fez aqui? Ele declarou a palavra de Deus. Então quando o diabo vir querer nos desanimar, querer nos acusar, diante das nossas dificuldades ali, quando a gente estiver no deserto, o que a gente tem que fazer? A gente tem que declarar a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus fala o quê? Que a gente é mais que vencedor, aleluia? A palavra de Deus fala que Ele está conosco, é Ele que é a nossa força, é Ele que nos guarda, amém? Então, só que para a gente fazer isso, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que meditar na palavra, senão a gente não vai saber lutar contra, amém? Outra coisa que os israelitas fizeram ali, em Êxodo 32.
Êxodo 32, do versículo 1 ao 4. É um episódio que Moisés ele foi retirado ali, né, para o monte e foi buscar a Deus, né? Diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, olha só, quanto a este Moisés, e Moisés tinha feito tantas coisas ali através de Deus, né, para abençoar eles. Olha a murmuração. A este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e dos vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou nas suas mãos e formou o ouro com um burril e fez dele um bezerro de fundição. Misericórdia, né? Qual foi a primeira atitude ali, né? Eles pegaram e foram adorar outro Deus, né? E a palavra de Deus fala o quê, né? Que a gente não deve adorar outro Deus, né? E somente a Ele, né? Porque é só Ele é o único Deus, amém? Então a gente, quando vier a luta, quando vier a dificuldade ali, não fica idolatrando a dificuldade, não fica ali pensando só nisso, né? A primeira coisa um conselho assim, né, que eu dou, vai lá e se ajoelha, né, se prostra diante do único Deus. É Ele que tem a nossa solução, é Ele que pode, né, nos livrar. E a última coisa que eles fizeram, eles tentaram a Deus. Fala o versículo que a gente já leu, ali que está em Êxodo 17, 2, 3, né, que eles ficaram murmurando por água. E Moisés ele falou ali, né, por que tentais ao Senhor, né? E é algo assim que realmente entristece a Deus, né? Deus ele fez tantas coisas ali para abençoar, para cuidar ali, né? A gente vê o cuidado de Deus ali com o povo de Israel, né? Mas mesmo assim eles eram teimosos, né? Eles faziam aquilo que não agradavam a Deus, né? E a última atitude que Jesus teve também, nosso exemplo que a gente deve fazer, está lá em Lucas 4, do versículo 9 ao 12. Diz assim a palavra: levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque escrito está: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Aleluias. Então, que a gente venha realmente, né, tomar cuidado quando a gente estiver passando no deserto e saber, né, que há um objetivo, há um propósito, há uma recompensa, né, pra gente quando a gente passar por esse deserto. A gente tem que entender que quando a gente passar por esse processo, por essa tribulação, o que vai acontecer na nossa vida? A gente vai amadurecer, né? A nossa fé em Deus ela vai aumentar, a nossa confiança em Deus vai aumentar, a gente vai realmente conhecer mais de Deus, né? Porque a tendência de quando a gente está com dificuldade, vem uma doença, a gente está passando por dificuldade nas finanças, qual que é a tendência nossa, né? A nossa tendência é buscar mais de Deus, né? E quando a gente faz isso, né? Assim como diz a palavra ali em 2 Crônicas 7,14, né? Que fala, né? Se a gente se humilhar, né? Diante de Deus, se a gente orar, clamar a Ele de todo o nosso coração, o que acontece? Deus ele vem de encontro à nossa necessidade, Ele vai suprir aquilo que a gente necessita, assim diz a palavra de Deus, né? Então que a gente venha realmente, né? Tá meditando nisso, né? Que no deserto, não olhar para a dificuldade, mas olhar para aquilo que está depois do deserto, né? O galardão que teremos depois, né? E durante essa semana eu estava ouvindo uma pregação, né? E um pastor ele contou, né? Algo também que já tinha acontecido comigo também, que
ele conta, né, que ele teve uma depressão gospel. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas existe, irmão. Ele estava num certo momento ali na semana dele lá, ele estava meditando assim, orando a Deus, né? E ele parou para pensar, né, naquelas pessoas que são perseguidas, né? Que a palavra de Deus fala, né, que a gente sofreria perseguições, né, das pessoas que sofreram, assim como Jesus ali, né, os açoites, as torturas, né, que até hoje em dia acontecem, né? Inclusive essa semana eu também tinha visto um vídeo lá que o pastor Machado colocou no Twitter, né, que mostra lá as pessoas sendo queimadas, né? E esse pastor conta, né, que ele se entristeceu muito, porque ele parou para meditar nisso, né? Ele falou: nossa, Senhor. Ele orando a Deus, ele falou, né? Deus, eu não aguentaria. Um pastor. Ele falou assim, né? Eu não aguentaria sofrer, né? Porque ele fala que ele tem pavor de agulha, ele não gosta de sentir dor, né? Mas quem gosta, né? Ninguém gosta, né? Aí ele conta, né? Que ele se entristeceu muito, né? Ele teve essa depressão gospel que ele fala. E depois que ele terminou essa oração, ele ficou em silêncio, né? Porque é no silêncio que Deus fala, né? E quando ele ficou em silêncio, Deus ministrou assim no coração dele que quando essas pessoas, e até mesmo Jesus ali, né? Porque Jesus, ele veio à Terra como um ser humano, ele não veio como Deus, né? Tudo aquilo que ele enfrentou é aquilo que a gente pode também enfrentar, né? E aí Deus falou, né? Para esse pastor, né? Que Deus, essas pessoas, eles aguentaram tudo isso, todas essas dores, todas essas dificuldades, não foi pela própria força deles. Deus falou para ele que o Espírito Santo estava ali. O Espírito Santo que estava capacitando, que estava dando força para eles ali, né? Então, o que a gente precisa fazer, né? Quando vier a luta, quando vier a dificuldade, a gente tem que buscar, não só na luta e na dificuldade, né? A gente tem que entender isso. Quando a gente está em alegria, quando Deus tem prosperado a nossa vida, a gente tem que buscar Ele na mesma intensidade, amém? Isso a gente tem que tomar cuidado também, né? E isso é essencial, né? A gente tem que buscar a presença de Deus, porque é a presença de Deus na nossa vida que vai fazer toda a diferença, né? Quando Deus quando o Espírito Santo está realmente presente na nossa vida, a gente está buscando realmente Ele, a gente passa a ver as dificuldades de uma maneira diferente. Deus, Ele dá uma maneira diferente para a gente olhar as coisas, né? E outra coisa, né, que a gente tem que tomar cuidado, que eu falei, né, a gente tem que glorificar a Deus, a gente tem que se alegrar no deserto, só que a gente tem que entender que Deus, ele não se alegra com a permanência. A gente não pode permanecer no deserto. Então, se a gente vê que está demorando demais, para um pouco, olha, medita, né? Se aquilo que as atitudes que você está tomando, se são corretas ou não, né? Porque se a gente não está fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus, então o deserto vai ser longo. Por quê? A gente não está dando liberdade, né, para Deus trabalhar na nossa vida, né? E enquanto a gente não entender isso e não fazer aquilo que é da vontade de Deus, o deserto ele vai ser contínuo na nossa vida, né? Então, vamos tomar cuidado, né? E algo assim que foi uma revelação de Deus durante essa semana que eu estava buscando Ele, né? Uma frase assim, sugoi, né? Aqueles que estão anotando, anota aí que foi bênção essa palavra, né? A palavra de Deus, ele levou eu a meditar nisso, né? Que o deserto na nossa vida, ele é passageiro, mas o galardão que nos espera é eterno. Aleluias! Deus, aquilo que espera a gente é algo que a gente não consegue nem imaginar. É maravilhoso. E quando a gente passa por esse processo, né? Quando a gente se deixa trabalhar por Deus, o que acontece depois, né? Vamos estar olhando o que aconteceu ali com Jesus. Em Lucas 4, capítulo 14, Lucas 4, versículo 14 ao 22. Do 14 ao 22, diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama ocorreu por todas as terras em derredor, e ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré,
onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e aos olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não era este o filho de José? Amém? Glória a Deus. Aqui Deus ele nos mostra, e não foi só para aquela época, é para hoje também, que quando a gente passar pelo deserto, né, e a gente realmente for num nível maior, a gente ter essa intimidade com Deus, né, e Deus ele levar a gente a esse nível, é porque a gente tem que proclamar a palavra dele, né? É porque Deus ele quer usar a nossa vida lá fora, né? Não só aqui, né? Então, a gente precisa entender, né, que Deus ele não faz nada sem propósito. Tudo aquilo que ele faz na nossa vida tem um propósito. A gente tem que entender, e se ele encher, e eu creio que Deus ele vai encher a vida de cada um aqui hoje, é porque ele quer usar nossas vidas poderosamente. Amém? E uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a palavra de Deus ela é bem dura. E a palavra de Deus fala, né, que se a gente não entender esse propósito e a gente não fizer isso, né, o que vai acontecer com a gente? Está lá em Mateus capítulo 3, versículo 10. Diz assim: e também agora está posto ao machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Às vezes a palavra de Deus é bem dura, né? Mas eu creio assim, né? Que Deus, ele realmente, ele tem, se a gente parar para observar aquilo que Deus tem feito na igreja dele, Deus, ele tem despertado a cada um aqui. Eu creio que o avivamento no Japão, ele está chegando, aleluias. E Deus ele quer usar a vida de cada um aqui, né? Então, Deus ele tem assim levado a gente, né, a um posicionamento, né? Um posicionamento de que forma? Um posicionamento radical contra o pecado, né? Um posicionamento de buscar mais dele, né? Porque Deus ele não vai usar as pessoas que estão lá fora. Deus ele vai usar os filhos deles que estão aqui, né? Que está congregando, que está buscando ele, né? Então cabe a cada um de nós, né, nos colocar diante da presença dele, buscando, né? E uma coisa assim, que realmente a gente tem que ter em mente, que a gente tem que ter propósito, a gente tem que ter um alvo na nossa vida. E se você não tem um alvo, eu gostaria de estar lendo um trecho aqui, que realmente assim, foi rema para mim, né? E eu tenho colocado isso no meu coração, né? E eu busco a Deus para ser usado dessa maneira, ó. Não sei se vocês conhecem. Na verdade eu não sei se é Charles Finney ou Carlos Finney, porque eu vi em duas versões, né? Mostra na internet lá. No livro Heróis da Fé fala Carlos, né? Mas no Wikipédia fala que é Charles. Aí eu não sei, né? É o mesmo? Amém, então, né? Então daí diz assim, né, na biografia dele, né? Perto da aldeia de New York Mills, no século XIX, havia uma fábrica de tecidos movida pela força das águas do rio Oriskany. Certa manhã, os operários se achavam comovidos, conversando sobre o poderoso culto da noite anterior, no prédio da escola pública. Não muito depois de começar o ruído das máquinas, o pregador, um rapaz alto e atlético, entrou na fábrica. O poder do Espírito ainda permanecia sobre ele. Os operários, ao vê-lo, sentiram a culpa de seus pecados, a ponto de terem de se esforçar para poderem continuar a trabalhar. Ao passar perto de duas moças que trabalhavam juntas,
Uma delas, no ato de emendar um fio, foi tomada de tão forte convicção que caiu em terra chorando. Segundos depois, quase todos em redor tinham lágrimas nos olhos, e em poucos minutos o avivamento encheu todas as dependências da fábrica. Olha que impressionante o que aconteceu. O diretor, vendo que os operários não podiam trabalhar, achou que seria melhor que cuidassem da salvação da alma e mandou que parassem as máquinas. A comporta das águas foi fechada e os operários se juntaram em um salão do edifício. O Espírito Santo operou com grande poder e dentro de poucos dias quase todos se converteram. Disse acerca deste pregador, que se chamava Charles Finney, que depois de ele pregar em Gouverneur, no estado de New York, não houve baile nem representação de teatro na cidade durante 6 anos. Olha que impressionante, né? E calcula-se, né, que durante os anos de 1857 e 1858, ou seja, 11 anos, mais de 100 mil pessoas foram ganhas para Cristo através do ministério dele. Algo impressionante, amém, igreja? E eu creio, né, que se ele não foi um Deus, ele foi um homem de carne e osso, assim como eu e vocês, né? E isso está ao alcance de cada um, né? Porque às vezes, por exemplo, para os nossos familiares, né? Às vezes a gente fala, quer convencer as pessoas, né, a aceitarem a Cristo só enchendo de palavra, né? Mas às vezes sabe o que falta? É a presença de Deus. É a unção de Deus realmente na nossa vida, né? Porque se a gente vê aqui, ó, ele não falou nada. Só a presença dele. Só o Espírito Santo que estava sobre a vida dele já levou as pessoas a se arrependerem dos pecados, né? E reconhecerem ali que precisam de Deus, né? E um cenário ali sugoi, né? Que eu vejo assim que é pra gente, né? Os decassegues que trabalham em fábrica, né? Imagina onde você está trabalhando ali, a fábrica ter que parar. A fábrica ter que parar. Olha que sugoi. Para que as vidas ali venham estar cuidando da salvação, né? Algo assim impressionante mesmo, né? Então, né, eu queria encorajar, né, cada um de vocês a não desanimar, a não murmurar e realmente assim entender que Deus, ele tem um propósito muito lindo na vida de cada um de nós. Deus, ele quer fazer grandes coisas através das nossas vidas. Eu creio que muitos aqui, né, já receberam profecias que vai ser pregador, profeta, evangelista, eu não sei, né? Mas para que isso venha realmente acontecer, a gente tem que fazer a nossa parte. Amém? A gente tem que buscar realmente a Deus, né? E a partir do momento que a gente estiver buscando mais de Deus, a gente vai experimentar esse sobrenatural, né? Porque eu creio assim, né, que a vida cristã, de a gente vir aqui na igreja, a gente só bater palma e a gente voltar para nossa casa e durante a semana a gente esquecer que Deus existe, isso não traz felicidade para ninguém. E realmente eu queria estar encorajando, né, cada um assim a buscar mais de Deus, a esperar, a realmente esperar que Deus vai usar a sua vida. Por mais que a gente pareça não ser nada, Deus, ele realmente ele pode nos levar num nível que o nome dele vai estar sendo glorificado, né? Ali Jesus, ele era conhecido como um menino, né? Ele era o quê? Um carpinteiro, uma pessoa, se você for ver assim pela classe, né, de trabalho, assim, uma coisa que não é tão alta, né? Mas o que Deus fez através da vida dele, né? Deus fez tantas coisas, né? E assim é com cada um de nós, né? Deus, ele pode realmente usar poderosamente as nossas vidas. E só que a gente tem que buscar mesmo. A gente tem que realmente, que nem eu comentei no início ali, né? Tem os entretenimentos, tem, sim, nada contra. A gente tem que ter o nosso momento de lazer ali, pra gente estar junto com a família, em comunhão, em se alegrar, né? Mas a gente tem que entender, a gente não veio aqui pra terra apenas para se divertir. E eu creio que e Deus também não se alegra que a gente venha estar cuidando apenas da nossa própria salvação. Eu creio que Deus, ele espera isso da gente, né? Assim como Jesus leu ali na passagem de Isaías, né? Que Deus, ele nos chamou para trazer quem está lá fora, né? Para levar uma palavra de esperança para aqueles que não têm, né? Para levar cura, para levar libertação para os cativos, né? Então que essa palavra realmente venha estar entrando no seu coração hoje, queridos. E para finalizar, eu gostaria de estar lendo
só 2 versículos. O primeiro está lá em Joel 2, 28 e 29. Joel 2, 28 e 29. Diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Aleluias. Eu creio que hoje Deus realmente, Ele já está aqui, mas eu creio que Deus, Ele tem uma unção sobrenatural, que vai realmente nos levar a se posicionar, a buscar mais dEle. E também diz lá em Jeremias, atitudes que a gente tem que tomar. Jeremias 29, versículo 13 e 14. Jeremias 29, 13 e 14. Diz assim: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar aos vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Aleluias. Então, queria estar convidando a igreja a se levantar. Eu creio que Deus, Ele está levando a igreja por um tempo novo. O avivamento está próximo e eu quero fazer parte deste avivamento. Pergunta para o seu irmão aí do lado se ele quer fazer parte deste avivamento. Pergunta para ele aí se ele quer ser usado poderosamente por Deus. Aleluias. E eu gostaria de estar realmente convidando, né, aqueles que não se conformam com a vida que estão levando, na parte assim da gente estar sendo usado por Deus mesmo, né? Que se às vezes você fala, você prega e você não vê o fruto, né? Se às vezes você cura, você ora, né? E você não vê a cura imediata, né? Eu creio que Deus, Ele quer derramar um bálsamo sobre a igreja dele hoje. Aleluias. Quero estar convidando você a vir aqui à frente, para estar recebendo mais da presença de Deus, porque eu creio que Deus é o desejo do coração dele de usar a nossa vida, mas a palavra de Deus fala, né, que a gente tem que buscar Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Então quero realmente convidar, encorajar você a clamar a Ele, a se humilhar diante da presença dEle, porque Deus, Ele tem um bálsamo, Deus, Ele tem uma unção sobrenatural para ser derramada em cada coração. Eu creio, eu posso sentir a presença de Deus neste lugar, e eu creio que há um rio de águas vivas que vai tocar, mas vai sim também da nossa atitude. Se o nosso coração deseja, precisa haver um desespero, precisa haver um anseio pela presença de Deus. Aleluias. Pai amado, louvamos o Teu nome, Deus. Querido Deus, eu louvo e exalto a Ti, Senhor amado, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus vivo, um Deus que fazia milagres ali na antiguidade, mas é um Deus que quer operar milagres hoje também, eu creio, Pai. E eu quero, Senhor, sim, Deus, clamar, Deus, clamar a Ti, ó querido Espírito Santo, que o Senhor venha estar, Senhor, sim, gerando em nosso coração, Pai, uma inconformação, ó Deus, uma inconformação, ó Pai amado, com aquilo que a gente tem visto, Deus, uma inconformação, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Venha, Senhor amado, tomar a nossa vida nesta manhã, Pai. Venha, Senhor Jesus, nos encher, Papai amado, com a Tua presença, derramar, ó Pai. Derrama, Pai, assim como a Tua palavra diz ali, Senhor. Derrama do Teu Espírito Santo sobre cada um aqui, Papai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Porque eu creio, Deus, eu creio que o avivamento está chegando nesta nação. Aleluias. Eu creio, ó Pai amado, que o Senhor, Pai, eu creio que o Japão declarará que só o Senhor é Deus, ó Pai.
Oh, Pai, e usa, papai amado, cada um de nós aqui, Pai amado. Venha, Senhor amado, usar cada um, Pai, poderosamente, ali na fábrica, ali na escola, ali aonde a gente estiver, querido Deus. Que o Senhor venha, Pai amado, está enchendo a nossa vida. Que as vidas, ó Pai, venham estar vendo a luz do Senhor em nós, Pai. Toma cada um aqui, papai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Precisamos de Ti, Deus. Gostaria de estar convidando o pastor, os obreiros, para estar aqui à frente, orando por cada um, amém? Ungindo, porque eu creio que realmente Ele tem algo especial. Eu creio que todos que entraram nessa igreja hoje vão sair diferentes, vão sair cheios da presença de Deus, vão sair com uma convicção que Deus, Ele vai usar. Quando vier, meu irmão, quando vier uma pessoa reclamando de dor, seja ousado, peça a Ele para orar, porque Deus, Ele vai usar, Deus, Ele vai operar o milagre, mas você tem que crer, você tem que agir, você tem que colocar ali a atitude e crer que realmente Deus, Ele vai fazer, aleluia. Papai amado, gera, Senhor amado, gera isso em nós, Pai, essa coragem, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, louvado seja o Teu nome, Pai. Eu creio, Senhor amado, que se cada filho Teu aqui, o Senhor tem um propósito. Cada filho Seu aqui, o Senhor tem um chamado, Pai. Por isso eu te peço, Deus amado, incomoda, Senhor, que não venhamos estar nos conformando, Pai. Não venhamos estar nos conformando, Pai. Nos leva, Deus, nos leva a um nível maior. Nos leva, Senhor amado, a um arrependimento genuíno de tudo aquilo que temos feito, Pai, que tem desagradado a Ti. Tudo aquilo que temos feito, Senhor amado, que tem trazido tristeza ao Teu Espírito, Pai. Nos ajuda, Pai. Leva-nos, papai, a um arrependimento. E assim como a Tua palavra diz, que venhamos estar se humilhando diante de Ti. Que venhamos, ó Pai amado, estar clamando mais de Ti. Porque eu creio, Senhor. Eu creio, Deus amado, que o Senhor quer usar o Teu povo. Eu creio, Senhor amado, que daqui, Senhor amado, sairão pessoas ousadas, Senhor. Pessoas, Senhor, que vão operar milagres. Que vão, papai amado, pregar a Sua palavra em todas as oportunidades que o Senhor der. E eu creio, Deus, em nome do Senhor Jesus, que grandes coisas vão acontecer, papai. Por isso eu te peço, Senhor, usa cada filho Teu. Usa, Senhor amado, cada filho Teu, em nome do Senhor Jesus. Que venhamos, ó Pai, sim, buscar mais de Ti. Toma, querido Deus, toma cada um aqui, Deus, em nome de Jesus. Oh, rebachuri, arabalabarabalabasuri, andaraias. Derrama, Senhor, do Teu Espírito. Oh, recalabachei, andarabassuri, arabalabachei. Em nome do Senhor Jesus, papai, encontra aqui, Senhor, homens e mulheres, Senhor, disponíveis, Pai. Homens e mulheres que venham a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, ó Pai. Oh, Yarabashuri Andaraias. Em nome do Senhor Jesus, papai, leva-nos, Pai, a este nível, Pai. Leva a este nível de intimidade, Pai. Leva-nos, Pai amado, a um nível maior de confiança em Ti. Uma convicção maior que o Senhor quer operar, que o Senhor quer fazer milagre, Pai. Por isso eu te peço, querido Deus, encha os Teus filhos, Senhor. Encha os Teus filhos com a Tua presença. Uma unção de ousadia. Uma unção de ousadia, Deus. Em nome do Senhor Jesus, papai. Oh, xerecalabassuri andarabalabashiri andaraias. Oh, Deus, precisamos de Ti, papai. Desperta cada um aqui.
E usa-nos, Pai. Usa-nos para a sua honra e para a tua glória, Deus. Oh, xerecalabarabassuri andarabalaba, xerecalabarabassuri andaraias. Xecarabasuri andarabalaba, xe. Enche, Senhor. Enche, Deus. Oh, xerebassuri andarabalaba, xe. Precisamos de ti, papai. Queremos ser usados por ti, querido Deus. Por isso eu te peço, Senhor, faz arder em nós, Senhor. Faz arder em nós o desejo, o anseio, Pai, o desespero por ti, ó Deus amado. Orebachuri andaraias. Toma, Senhor amado, cada filho teu. Em nome de Jesus, precisamos de ti, papai. Aleluias, Deus está aqui, aleluias. Não se distraia, clame a Ele, clame a Ele. Deus é a solução, Deus Ele quer realmente mudar a sua situação. Deus Ele quer levar você a um nível maior de intimidade. Usa Ele, busca Ele, busca Ele. Sobrenatural de Deus, o milagre do Senhor. Minha história, minha vida, com suas mãos escrever. Aleluia, Senhor. Pedimos que o Senhor venha fortalecer a tua igreja nesse tempo que estamos vivendo. Talvez, papai, muitos estão no deserto, muitos estão passando, pai, momentos que não desejaram passar, mas sabemos, pai, que o Senhor sempre esteve com o povo de Israel no deserto, e assim também é conosco. O Senhor nunca nos deixa, o Senhor nunca desampara aqueles que creem em ti. Traz fortalecimento, traz esperança, traz renovo no coração da tua igreja. E ainda mais do que tudo isso, traz ousadia, Pai. Traz autoridade, Pai, para crer e profetizar, para viver, Pai, os seus sonhos. Porque para viver a tua palavra, Pai, tem que ser um homem, uma mulher corajosa. Tem que ser, Pai, tem que ter coragem. E eu peço, Pai, traz essa convicção, essa unção, essa autoridade para obedecer a tua palavra e viver a tua palavra, Senhor. Usa-nos, Pai. Usa-nos, Pai. Usa a tua igreja. Usa nossas vidas, Pai. Nos faz entender, Pai, que tudo que passamos tem propósito, Senhor. Revela o teu propósito. Revela o teu propósito. Deus, Ele tem algo a nos ensinar em tudo. Procure entender, procure não ficar questionando o porquê, mas procure a falar para Deus o para que o Senhor está fazendo isso na minha vida. E quando nós sabemos o para que nós estamos passando isso, tudo se torna mais leve, mais suave. Deus nos leva a deserto para nos fazer entender que nós não podemos confiar no nosso próprio braço, no nosso próprio entendimento, na nossa sabedoria humana, mas sim para nós confiarmos em Deus. Precisamos confiar em Deus, tão somente nele, todas as áreas da nossa vida. Nos leva a entender, Pai, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Te agradecemos, Pai, te agradecemos por essa palavra, Pai, por essa palavra, onde o Senhor nos faz lembrar sempre, Pai, porque muitas vezes nós nos esquecemos fácil da Tua palavra. É muito fácil nós caminharmos num caminho de murmuração, num caminho de incredulidade,
Por mais que talvez você falou no seu coração, eu já sei a tua palavra. Mas Deus, Ele nos faz lembrar para que nós possamos nos posicionar. Talvez você disse no seu coração nessa manhã: ah, eu já sei essa passagem, eu já sei essa palavra. Mas se Deus o quis assim, é porque Ele quer nos fazer relembrar. Porque talvez você se esqueceu, porque talvez você não está fazendo questão dessa palavra. Mas hoje, Deus nos traz a lembrança novamente, para que nós não murmuremos, para que nós não duvidamos da palavra do Senhor, mas para que nós creiamos na palavra. A palavra é fiel, a palavra não falha. E nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Você que puder voltar ao seu assento, você pode voltar, mas se você quiser ficar aqui também, não tem problema. Eu queria só abrir uma oportunidade nesse momento. O que nós precisamos entender é que Deus sem nós continua sendo Deus, mas nós sem Deus, nós não somos nada segundo a palavra. Nós precisamos dele, nós precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. E eu creio que você fez isso hoje. Você buscou a Deus de todo o seu coração. Mas assim como foi falado, existe um Deus que não é um Deus que está num templo, não é um Deus que está numa imagem ou está numa escultura feita por mãos. Nós servimos um Deus Espírito, que a Bíblia fala que Ele habita dentro de nós. E é algo muito tremendo que quando nós recebemos Deus na nossa vida, existe um fortalecimento, que eu creio que você sabe disso, onde a circunstância pode tudo dizer não para nós, mas se a gente tem Deus na nossa vida, existe algo no nosso interior que traz a convicção, que traz um fortalecimento, que nos renova, que nos faz andar em novidade de vida. Mas para nós obtermos isso em nossa vida, é preciso nós recebermos isso na nossa vida. E como isso? É Jesus na nossa vida, é Jesus no nosso coração. Nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus e dizer: Senhor, eu creio em Ti, eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou, e eu creio que o Senhor hoje faz morada em mim. Eu queria abrir oportunidade para você que quer fazer isso, sabe? Que quer: Senhor, habita dentro de mim, muda o meu interior. Porque muitas vezes Deus, Ele não quer mudar o exterior. Na verdade, precisa primeiro mudar o nosso interior. E quando o nosso interior é mudado, o nosso exterior começa a ser mudado. É de dentro para fora que acontecem as coisas. E como é que Deus vai mudar o nosso interior? É através de Jesus no nosso coração. É através quando nós recebemos Jesus na nossa vida. Deus não está interessado em fazer milagres no seu exterior primeiramente. Deus está interessado em salvar a tua vida primeiramente. Deus está interessado em que você tenha convicção, porque tantas coisas, né? Algumas pessoas se acidentaram essa semana e algo tão repentino que a gente, num piscar de olho, aconteceu um monte de coisa que poderíamos morrer de repente. E se a gente não tivesse Jesus? E se nós não tivermos a certeza da salvação, para onde nós iríamos? E de repente viesse mais um destino, nós não sabemos para onde nós iremos. Mas quando nós temos Jesus na nossa vida, nós temos a convicção de que nós estaremos lá e nós não temeremos a morte. Isso traz alívio, traz alegria, traz descanso em nossa vida. O mundo está com medo do destino, o mundo está com tantos medos. Mas aquele que tem Jesus não teme, confia. E nisso a gente talvez se espanta. Uau, que confiança é essa que vocês têm? É porque a gente tem a confiança que morrer para nós é lucro, né? Independente do que passa, Deus está conosco. E Deus, Ele está interessado. Quando nós recebemos Ele no nosso coração, algo começa a mudar no nosso interior, que é o Espírito Santo de Deus. É algo tremendo, é algo inexplicável, que somente aquele que se posiciona fala: eu quero. Eu posso dizer convicção, isso mudou minha vida. É uma oração simples, mas algo que faz a total diferença na nossa vida. Eu queria uma oportunidade para você que deseja fazer essa oração e entregar sua vida para Jesus. Pega sua mão, você que deseja, você que quer fazer essa oração, ou você que quer se reconciliar. Eu não sei como está o seu coração,
mas é uma oração que faz toda a diferença, porque a Bíblia fala, aquele que crê com seu coração e confessa com sua boca, será salvo. Ah, mas eu confessei já com a minha boca, eu creio em Jesus. Mas a Bíblia fala de nós confessarmos diante dos homens. É necessário isso. Porque talvez nós não entendemos por que tem que ser lá na frente, por que tem que ser chamado lá na frente. Não é que aqui você vai ser salvo, mas aqui de maneira ou outra você vai estar declarando publicamente: Senhor, eu quero Jesus. E a Bíblia fala que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir uma vida que mais uma vez está se entregando, algo tremendo. E com certeza, pode ficar de frente comigo mesmo, amém? Fique à vontade, da maneira que você quiser. Mas eu queria perguntar se existe mais alguém que deseja entregar sua vida para Jesus. Eu não sei se você pode ter a revelação do que está acontecendo nos céus agora. Há uma alegria que transborda em nosso coração, onde uma vida se entrega para Jesus. Existe um Deus que está nos olhando nesse exato momento e se alegrando, porque existem pessoas que estão se entregando para Ele, crendo nele. Isso é o primeiro passo do que Deus começa a fazer na vida do ser humano. O desejo de Deus sempre foi e é salvar e nos trazer a vitória, a alegria, e a vitória vem através de Jesus. Eu queria perguntar para vocês: vocês creem em Jesus como teu Senhor e Salvador? Vocês creem que Ele morreu pelos seus pecados? Amém? Você crê que Ele está vivo hoje? Ele está aqui? Em breve, logo em breve, Ele virá nos buscar segundo a Tua palavra. Isso traz esperança para o nosso coração. Então, diante dessa confissão, vocês estão confessando com a boca, com o coração você crê, com a boca vocês estão confessando. Nesse exato momento, Deus está escrevendo o seu nome no livro da vida. E vocês não podem temer mal algum. Amém? Eu convido a igreja a se colocar de pé e vamos orar por essas duas vidas. Estenda as suas mãos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor meu Deus, pela vida da tua filha hoje. Algo está acontecendo no seu interior, Senhor. Que é teu Espírito Santo movendo, Pai, no coração da tua filha, Senhor. Meu Pai, eu peço que continue a fluir isso no seu interior. É algo inexplicável, Senhor, que é teu Espírito Santo. Tua filha te recebe. Senhor, meu Deus, faz morada permanente no coração da tua filha. E começa a mover, começa, Deus, a falar. E começa, Senhor, meu Deus, a fazer aquilo, Senhor, meu Deus, sobrenatural da tua palavra, onde nós podemos descansar, que existe um Deus que está sempre conosco. Eu peço, Pai, escreve o nome da tua filha no livro da vida. Traz a convicção e a certeza, o descanso em Deus, que o Senhor está sempre com ela, que agora o Senhor está com ela, habita dentro dela, fala com ela, fala no coração dela, e jamais ela está só. Agora o Senhor está com ela, o Senhor se tornou um com ela. Abençoa a vida da tua filha, Deus. Nós oramos também pela vida da tua filha que se entrega hoje. Pai, obrigado, Deus, por mais uma vida que se entrega a ti. Escreve o nome da tua filha no livro da vida também, para que ela tenha a convicção e a certeza, Senhor meu Deus, de que não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. E papai, nada foge do controle de suas mãos. Existe um Deus que cuida da tua filha, que sempre esteve de olho, sempre esteve cuidando da tua filha. Por isso que ela está aqui hoje. É porque o Senhor o trouxe até aqui. E Pai, eu peço, Pai, que o Senhor venha liberar sobre ela também, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, a tua segurança, a tua unção, a confiança, a fé no coração da tua filha, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos, Pai. E te agradecemos por essas duas vidas que se entregam a ti. Eu peço que durante essa semana, o Senhor venha dar uma semana de vitória sobre a vida delas, Pai. Em nome de Jesus, uma vida sobrenatural sobre a vida das suas filhas. Usa, Pai, instrumentos para estar com elas, Pai. Em nome de Jesus, dando acompanhamento, dando sabedoria, dando, Senhor, meu Deus, o discernimento. Em nome de Jesus, para conduzir as suas filhas no caminho do Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.